Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Estou eu aqui para a 13ª aula da playlist Revisão de Matemática para o concurso da PRF 2021. E o assunto que nós abordaremos nessa aula é a famosa função de segundo grau. Eu vou estar comentando 3 questões que caíram na prova da PRF em 2013. E é um assunto que eu apostaria. Tudo bem? Principalmente relacionado a valor máximo, valor mínimo de uma função de segundo grau, ok? Então, como dizia a minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Vamos lá então, pessoal, olha, eu estarei comentando aqui 3 questões relacionadas a este texto, tudo bem? Observe o gráfico para responder as questões a seguir. Então, nós temos um gráfico que representa a concentração de álcool no sangue, gramas por litro, tá? O que nós vamos observar? Que este gráfico acabou formando uma parábola, né? Considere que o nível de concentração de álcool na corrente sanguínea em gramas por litro de uma pessoa em função do tempo t em horas seja expresso por N, essa é a função que vai expressar, né, a concentração de álcool. N igual a menos 0,008, que multiplica t ao quadrado, menos 35t, mais 34. Bem, a função que vai expressar a concentração de álcool é uma função de segundo grau, né? Nós podemos estar observando aqui, né? Considere ainda que essa pessoa tenha começado a ingerir bebida alcoólica a partir de t igual a t0. Ou seja, aqui, olha, olhando aqui no gráfico, no instante t0, onde ela começa a ingerir o álcool. Partindo de um estado de sobriedade e que tenha parado de ingerir bebida alcoólica no instante t igual a t1. Então, aqui no instante t1, observa aqui o gráfico, ó, ela para de ingerir álcool, ok? Voltando a ficar sóbria em t igual a t2, olha. Então, ele foi ingerindo álcool até esse instante, chegou no instante T1, ele parou de ingerir, então a concentração foi caindo, até chegar no instante T2, onde ela volta a ficar sóbria de novo. Considere, por fim, a figura acima, que apresenta o gráfico da função n de t, para t pertencente ao intervalo de T0 a T2. Então, este gráfico, tá? Essa parte da nossa parábola está só relacionada a este intervalo de tempo, de T0 até T2. É isso que está dizendo aqui, ó. Com base nessas informações e tomando 24,3 como valor aproximado de raiz quadrada de 589, julgue o item que se segue. Então, no item 25 dessa prova, ocorrida em 2013, tá? Nessa questão 25, está dizendo o seguinte, ó, o nível de concentração mais alto de álcool na corrente sanguínea da referida pessoa ocorreu no instante t igual a t1. Então, aqui, olha, em t1, no instante t igual a t1, foi aonde ocorreu, tá, a maior concentração de álcool. Foi neste ponto aqui da parábola. Então, nós vamos observar aqui no nosso gráfico que esse instante corresponde, né, na nossa parábola aqui, olha, esse instante, ele vai corresponder ao x do vértice da parábola, gente. Bem simples, eu tenho a função, achei o x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a, eu tenho um instante, então, aonde teve a maior concentração de álcool, aí, que foi aqui no vértice da parábola. Eu não perguntei qual foi a maior concentração, a concentração máxima. Eu perguntei em que instante ela acontece. Como eu quero saber em que instante acontece, é o menos B sobre 2A. Se eu quisesse saber qual foi a concentração máxima, aí seria o Y do vértice da parábola, que é o menos delta sobre 4A. Mas eu quero o instante. Então, nós vamos determinar este elemento aí da nossa função de segundo grau dado pela concentração. Então, está aqui a nossa função, tá? Vamos lá agora para a resolução aí. Meu n de t, né, a minha função, ela é dada por menos
0,008, que multiplica t ao quadrado menos 35t mais 34. Ok? Olha, tem esse menos 0,8 que está multiplicando os três termos. Eu tenho que efetuar aqui, galera, a distributiva, olha. Multiplicar o menos 0,008 por t ao quadrado, por menos 35t e por mais 34. Ao efetuar essa multiplicação, eu vou ter, então, a seguinte função de segundo grau. Menos 0,008 multiplicado por t ao quadrado vai dar menos 0,008 t ao quadrado. Menos 0,008 multiplicado por menos 35t, menos e menos na multiplicação vai dar mais. 0,008 multiplicado por 35 vai dar 0,28t. 0,28t. Ok? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Tá mais bonitinho. E distribuindo menos 0,008 para 34, menos e mais na multiplicação dá menos, vai dar menos 0,272. Então tá aqui a nossa função de segundo grau, tá? O que eu vou observar nessa minha função de segundo grau? Que o termo A é o coeficiente do t ao quadrado, ele é igual a menos 0,008. O termo B, que é o coeficiente do t, né, que seria o coeficiente do x, mas aqui a nossa variável é t, então é só trocar x por t, tá? Termo B, 0,28. E o termo C é igual a menos 0,272. Só que o que eu quero saber, né, aonde teve a concentração máxima, ela acontece no vértice. Eu quero o tempo relacionado à concentração máxima, tá? Então, acompanha aqui no gráfico, seria o x do vértice, aqui seria o t do vértice. Então, para calcular este T1, que seria o x do vértice da parábola, aqui como a variável é t, então seria o t do vértice, ele é dado por menos o termo b da função, dividido por 2a aí, ó. Ok? Matamos aí o exercício. Então, menos da fórmula, abra aqui, olha, o colchete, gente, para não errar por causa desse sinal de menos. O termo b é 0,28 dividido por duas vezes o termo A é negativo, menos 0,008. 0,008. Ok? Então vamos finalizar nossas continhas aqui, ó. Vai me dar menos da fórmula, tá? Deixa ele aqui fora. No numerador eu tenho 0,28, ok? Dividido por 2 vezes menos 0,008 vai dar menos 0,016. Na divisão, menos e menos vai dar mais, né? Então aqui, ó, a hora que eu efetuar aqui a divisão, ó, menos e menos vai dar mais, dividido 0,28 por 0,016, eu vou obter aqui 17,5 horas. 17,5 como resposta. Tá? Efetuando a divisão. Horas. Ok? Bem, o que está dizendo aqui nesse item? Que o tempo seria acima de 18 horas. Não. Está abaixo, 17 horas e meia. Então, eu julgaria este item aqui, né, essa questão, a questão 25, como errado. Ok?
Então tá aí, olha, vamos lá para a questão 26, que também está relacionada com este texto, tá? Bem, a questão 26, ela estava pedindo o seguinte, olha, o nível de concentração de álcool na corrente sanguínea da pessoa em questão foi superior a 1 grama por litro, por pelo menos 23 horas. Então, olha, se esta pessoa ficou com um nível de concentração de álcool acima de 1 grama por litro por pelo menos 23 horas. Bem, então o que eu estou querendo saber? Olha, a concentração ela é dada por N de T. Eu quero que o N de T, essa concentração, seja maior que 1. Aí daqui eu vou tirar o período em que ficou com essa concentração maior que 1. Aqui está dizendo que por pelo menos 23 horas. Nós vamos ver se vai acontecer pelo menos durante 23 horas essa concentração. Como a concentração ela é dada por N de T, né? Aí nós temos lá a fórmula, né? Lá, o N de T é quem? Menos 0,008 que multiplica T ao quadrado menos 35T mais 34. Eu quero que essa concentração, eu quero o período é que ela ficou maior que 1. Ok? O que nós caímos aqui, gente? Inequação de segundo grau. A inequação de segundo grau, né? Por que inequação? Está envolvendo uma desigualdade. O que é uma desigualdade? Quando envolve sinal de maior, menor, maior igual, menor igual. Né? E para resolver uma inequação de segundo grau, é só através do estudo do sinal da função de segundo grau. Aliás, pessoal, eu tenho aí no meu canal, no YouTube, a playlist Função de Segundo Grau, aonde nessa playlist vê tudo sobre função de segundo grau. Tá? Então vamos lá para a resolução dessa inequação. Para não ter que ficar trabalhando aqui com esse decimal menos 0,008, que multiplica, eu vou dividir toda, eu posso fazer isso, eu vou dividir toda a desigualdade por menos 0,008. Que aí eu vou tornar ali o T ao quadrado positivo, tá? Bem, menos e menos aqui na divisão vai dar mais. Como eu estou dividindo por menos, eu posso fazer isso, os dois lados da igualdade. Então, eu vou simplificar esse menos 0,008 com aqui, ó. Tá? Como eu estou dividindo por um valor negativo, o sentido da desigualdade se inverte quando a gente divide por um valor negativo. Então, vai ficar T ao quadrado menos 35T mais 34. Eu tenho que dividir o 1 também por menos 0,008. Tá? Então, aqui, inverte o sinal, porque eu estou dividindo por um valor negativo, tá? Vai dar menos 125. 1 dividido por menos 0,008. Passo menos 125 para a esquerda da desigualdade, ele vai somar o 34. Então, eu vou ter T ao quadrado menos 35T. 34 mais 125 vai dar 159, menor que zero. Estou com essa inequação, então, de segundo grau. Para resolver uma inequação de segundo grau, primeiro passo, eu tenho que achar as raízes da função de segundo grau, tá? Segundo passo, fazer o esboço gráfico da parábola. E terceiro passo, ver aonde está a resposta que eu quero encontrar aí na minha inequação, tá? Então, para achar as raízes, eu vou ter que aplicar a fórmula de Bhaskara aqui, ó. Nessa função, olha, o A é igual a 1, o termo B é igual a menos 35 e o termo C é igual a 159. Eu vou ter que calcular o delta. Quem que é delta? B ao quadrado menos 4AC. Tá, gente? Eu já vou colocar o valor direto aqui, ó.
o meu delta aqui, olha, substituindo no lugar do B, eu colocar o menos 35, no lugar do A, 1, e no lugar do C, o 159, eu vou encontrar aqui como delta 589, tá? Eu estou colocando o valor direto aqui para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo na resolução, para não ficar muito longo. A fórmula de Bhaskara, olha, lá era x igual, aqui como a variável é t, eu ponho t igual, então lembrando aqui a fórmula de Bhaskara, t igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Tá? Daqui eu vou tirar as raízes, ó. Menos o termo b, como o termo b é menos 35, com menos da fórmula, né, vai ficar igual a mais 35, ok? Porque vai ficar menos 35, mais ou menos a raiz quadrada de delta, a raiz quadrada de 589, dividido por 2 vezes o termo A igual a 1, tá? Bem, vou continuar aqui à direita, aqui em cima. Então, daqui eu vou tirar que o meu T é igual menos 35 vai dar mais 35. O exercício pede para usar a raiz quadrada de 589 como 24,3, não é isso? Tá? Aí no enunciado, 24,3 dividido por 2. Ok? Daqui eu vou tirar as duas raízes, ó, um telinha, que seria 35 mais 24,3 vai dar 59,3. 59,3 dividido por 2, 29,65. Está aqui uma das raízes. A outra raiz, T duas linhas. T duas linhas. 35 menos 24,3 vai dar 10,7. 10,7 dividido por 2 vai dar 5,35. 5,35. Então, as raízes, vamos fazer um esboço gráfico dessa nossa parábola aqui, ó. Aonde eu estou achurando aqui em verde, tá vendo? T ao quadrado menos 35t mais 159. Fazendo um esboço gráfico dessa parábola, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para cima, tá? Pois o coeficiente do t ao quadrado é 1 maior que 0, né? Cortando o eixo x nas raízes, o eixo horizontal aqui, né? Nas raízes. Eu tenho uma raiz igual a 5,35. Então, a parábola, ela toca o eixo horizontal nas raízes, quando tem. E aqui, como as raízes são diferentes, a nossa parábola vai tocar o eixo horizontal em 2 pontos diferentes. Não estou falando eixo x porque se muda a variável, né? Então, esses 2 pontos aqui onde a parábola corta o eixo horizontal, aonde toca o eixo horizontal, são as raízes da função de segundo grau. Parte do gráfico que está acima do eixo x, ó, que é a esquerda, do 5,35, tem o y positivo. Parte do gráfico que está abaixo tem y negativo. A direita aqui do 29,65 está acima, positivo, tá? Então tá aí o sinal da nossa função de segundo grau. Eu tenho que fazer isso para resolver uma inequação de segundo grau. É pelo estudo do sinal da função de segundo grau, tá? Então agora nós vamos marcar a parte que interessa, se está na parte positiva ou na parte negativa a resposta, tá? Então vamos aqui, primeiro vamos marcar o sinal aqui, ó. Então, a esquerda do 5,35 é mais. Entre 5,35 e 29,65 é menos. A direita do 29,65 é mais, né? Tirado aqui do nosso esboço, né? Ó, tirado aqui do nosso esboço gráfico, ó. Ok? Aqui, ó, tirado daqui. Como eu quero a função, olha, t ao quadrado menos 35t mais 159 menor que zero, eu quero onde ela é menor que zero. Quando eu falo menor que zero, galera,
Eu quero aonde ela é negativa. Quando eu falo menor que zero é negativa. Aí eu vou observar pelo esboço gráfico que ela está negativa nesse período de 5,35 a 29,5. Este é o intervalo de tempo onde a concentração de álcool na corrente sanguínea é maior que 1. Então, é no intervalo de tempo de quanto? De 5,35 a 29,65. Bem, quantas horas que ele ficou, então, nesse intervalo de tempo? Eu vou subtrair 29,65 menos 5,35. Subtraindo 29,65 do 5,35, eu vou encontrar um intervalo, tá, de tempo aí igual a 24,3 horas. Olha, aqui está dizendo pelo menos 23 horas. Pelo menos 23 é de 23 para mais, não é isso? Então, este item aqui, né, que foi a questão 26, olha lá, pelo menos 23 é de 23 para mais. Então, tá certo aqui, ó. Este item eu vou julgar certo. Ok? Então, tá aí, gente, olha, a resposta da questão 26 dessa prova. Tudo bem? Tudo isso relacionado àquele texto inicial, né? Vamos lá para a questão 27, que também está relacionado àquele texto inicial. Bem, aqui na questão 27 está falando o valor de T2 é inferior a 36. Então, vou precisar calcular ele. Vamos observar lá no gráfico? Olha, o T2, a hora que nós observarmos aqui graficamente, observa que é onde a parábola toca o eixo horizontal. Ela toca no T2 e no T0. Aonde toca é o que nós chamamos de raízes da função. Então, o T0 e o T2, esses pontos aí, olha, onde está tocando o eixo horizontal, são as raízes da função. Tá? Então, para determinar as raízes de uma função, eu igualo a função a zero. Vamos pegar, então, a nossa função de segundo grau aqui, né? Nosso n de t, e vou igualar ele a zero. Aí eu vou ter o T1, vou ter o T2, aí eu vou ver se o T2 é inferior, ó, né? Então, para determinar as raízes de uma função, eu igualo a função a zero. Por que que eu vou tirar as raízes? Repetindo novamente, porque nós vamos observar lá graficamente que o T0 e o T2 é onde a parábola toca o eixo horizontal, esses pontos são raízes. Então, vamos igualar a função a zero, menos 0,008, que multiplica t ao quadrado menos 35t mais 34 igual a zero, tá? O menos 0,008 vai passar à direita da igualdade dividindo zero. Então, 0 dividido por menos 0,008 vai dar zero, né? Então, daqui eu vou tirar essa função, ó, t ao quadrado menos 35t mais 34 igual a zero, beleza? Ó, caí numa equação de segundo grau, aplico aqui a fórmula de Bhaskara, eu vou ter o T0 e vou ter o T2. Então, daqui, olha, ao aplicar a fórmula de Bhaskara, eu já mostrei na questão anterior aí, tá? Aplicou a fórmula de Bhaskara, eu vou tirar essas raízes aqui, olha. Uma raiz, um T' igual a 1, e um T, duas linhas, igual a 34. Tá? Bem, vamos voltar lá no gráfico aí. T igual a 1,
e T, duas linhas igual a 34. Aí. Então, voltando aqui no gráfico, olha lá, o T0 está à esquerda, então ele é o menor valor. O T0 seria igual a 1. E o T2 aqui, olha, seria quem? O 34 aí, que é o que o exercício está perguntando. Ele está falando sobre o T2. Correto? Bem, vamos julgar lá então o item. Então, olha, o T2, ele é o 34. Ele é inferior, ele é menor que 36, que é o que está dizendo aqui. Ó. Sim? Não? Então, este item, eu julgo ele como certo. Ok? Bem, gente, então tá aí, olha. Aqui eu estou encerrando essa 13ª aula da playlist Revisão para o concurso da PRF 2021. Pessoal, olha, eu apostaria que uma questão envolvendo função de segundo grau cairia na prova. Pode ser que não, mas sempre cai. Então fica esperto sobre isso, tá? Outra coisa importante, se eu quero saber o instante que dá o valor máximo ou o valor mínimo, né? Isto corresponde ao y do vértice, é o menos b sobre 2a. Agora, se eu quiser o valor mínimo ou o valor máximo de uma função de segundo grau, é o y do vértice dessa função. Isso é dado por menos delta sobre 4a. Tá? Então, olha, em que instante acontece o mínimo, em que instante acontece o máximo? É o menos b sobre 2a. Quanto é o valor mínimo, quanto que é o valor máximo? Para se calcular, é o menos delta sobre 4a. Show? Então tá aí, olha. Encerro essa 13ª aula, tá? Se ficou em dúvida em algum dos exercícios, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, tá? Não esqueça de dar um positivo aí, vamos ajudar o canal do tio Carlinhos a crescer, tá? E se inscreva para receber notificações de novas aulas. E reforçando mais uma vez, eu tenho uma playlist completinha, tudo sobre função do segundo grau aí no meu canal. É só procurar. Show? Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!